Boa noite, boa noite. A paz seja com todos que já estão aí e que vão começar a entrar. E também boa noite para todos aqueles que vão assistir isso depois. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que vão assistir essa live, esse culto de quinta-feira mais pra frente, que ele fica salvo aí no nosso perfil, né? Então que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam muito bem-vindos à Igreja Família de Jesus e que essa noite o Senhor ele fale aos nossos corações com mais uma palavra. Amém? Tô só esperando mais um pouquinho o pessoal ir chegando. Já chegou o Rodrigo ali, boa noite. Entrou a Cris agora, boa noite, Cris. Tô só esperando os membros da igreja irem entrando e a gente já começa, amém? No culto de hoje, infelizmente, a gente não vai conseguir trazer os louvores como do último culto que eu acabei participando. Hoje o Peterson, ele não já tinha o compromisso, ele não pôde nos ajudar porque é aniversário dele. Então, parabéns, Peterson, aproveitando, Deus abençoe sua vida aí. E aproveite aí sua noite, seu aniversário, curta muito. E então vamos começando, o pessoal já está chegando, está entrando a Mary, Pedro, o pessoal está entrando aos poucos aí. E acho que já dá pra gente ir começando então, né? Boa noite, boa noite, boa noite, família. A palavra de hoje que o Senhor colocou no meu coração para que a gente possa falar e meditar essa noite, ela é uma palavra muito conhecida. É uma história da Bíblia muito conhecida, mas que às vezes a gente não olha ela um pouquinho mais nos detalhes, né? O Giovanni entrou também. Boa noite, Giovanni. Deus abençoe sua vida. Como eu estava falando, a palavra de hoje ela é uma palavra que a gente já ouviu muitas vezes essa história, mas a gente às vezes não repara em certos detalhes sobre ela. Ela fica lá no livro de Gênesis. A gente sabe que o livro de Gênesis ele conta muitas histórias, né? Ele traz muitas genealogias, mas uma das mais especiais desse livro, com certeza, é a história de José do Egito. José do Egito ele é uma das pessoas mais memoráveis do Velho Testamento, que a história dele é muito bonita e porque a história dele é uma lição em tanto para nós, né? Existem muitas lições. A Bíblia, na verdade, é um livro de lições para as nossas vidas, mas claramente a história de José é uma das lições mais importantes que a gente precisa ter. E aí então a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, lembrar um pouquinho da história de José e pensar um pouquinho sobre ela. A Cristiane entrou ali, boa noite. Zilda também está acenando, boa noite, pessoal. Então vamos lá, né? A paz, pastora Rose. Divina entrou também, o pessoal tá todo entrando aí, que legal. A Luzia. Bom, vamos lá, né? Como eu comentei, a palavra de hoje é sobre José do Egito, então a gente vai pensar um pouquinho sobre ele e lembrar de algumas coisas. José do Egito ele era um dos filhos de Jacó, que depois passou a se chamar Israel, né? E José ele era o filho, que a palavra diz que ele era o filho da velhice de Israel, né? Que é de Jacó. A irmã Cristiane falando que ama essa história e se identifica, que bom. Glória a Deus. Hoje a gente vai pensar um pouquinho mais sobre ela e sobre a atuação do Senhor na nossa vida, sobre o propósito dele, porque eu acho que essa é a palavra do culto de hoje, dessa palavra de hoje, propósito, né? O propósito que o Senhor tem nas nossas vidas e os caminhos que ele toma para chegar nesses propósitos. Então, a palavra de Deus diz, eu vou trazendo algumas coisas, algumas palavras, algumas coisas que todas elas foram retiradas desses capítulos que contam a história de José aí. Então, são todas palavras exatamente que estão na Bíblia, né? A primeira coisa que fala, logo quando começa a mencionar sobre José, é que ele era
o mais amado de Jacó, o Israel, né? Passou a ser chamado Israel porque ele era o fruto da velhice, né? Então, isso pode trazer muitas questões, principalmente sobre eh, Israel ou Jacó, quando era Jacó, cometeu muitos erros na juventude, né? E na velhice ele já tinha aprendido a caminhar com Deus, já tinha realizado muitos feitos, e foi no momento em que veio José. Então ele tinha um apreço, um amor especial, um carinho diferente por José, por tudo que ele simbolizava. E eu creio também que esse carinho ele não era à toa, ele tinha. Eu, eu tenho no meu coração que o Senhor colocou no coração de Israel, de Jacó, né? Esse amor especial por José. Então ele era, a palavra diz claramente que ele era o filho favorito, né? E que por conta disso os outros irmãos dele, que eram muitos, eles odiavam José e eles não podiam falar com ele pacificamente. Isso a palavra diz também, que eles falavam com José sempre com muita raiva, com muito ódio, com muita grosseria e humilhando José. E isso aumentou muito mais quando José começou a ter alguns sonhos, porque José tinha um dom especial dado por Deus, que era o dom de interpretação de sonhos. Então ele tinha sonhos que o Senhor dava para ele de revelação, e ele também conseguia interpretar sonhos, né? Então ele dizia o tempo inteiro, todas as vezes que ele era usado dessa forma, que esse dom foi dado por Deus e que era o próprio Deus que trazia a interpretação, né? Então ele tinha muito claro desde o início sobre esse poder que Deus deu para ele, esse dom que Deus deu para ele, né? E toda vez que ele usava, ele deixava isso muito claro, né? Que era o próprio Deus que tinha dado esse presente para ele. José começou a ter alguns sonhos e começou a compartilhar com a família, né? E teve aquele sonho em que ele via que toda a família dele se prostrando, né? Os planetas se prostrando, tudo. E quando isso foi contado para a família, os irmãos dele se revoltaram mais ainda, porque não acreditaram. Como é que pode? José está passando dos limites, né? Como é que pode ele me trazer uma dessa, ele falar que ele teve um sonho desse? Isso é um absurdo, né? Então as pessoas começaram a ficar indignadas mesmo com as coisas que ele começou a falar, né? E só que ele não entendia por que isso acontecia, por que os irmãos dele se indignavam dessa forma, né? E aconteceu também um detalhe pequeno, mas que diz muito sobre como era a essência de José, né? Isso a gente pode avaliar muito desde os primeiros capítulos em que a palavra menciona José, porque tem um dos versículos que conta, né, que José foi enviado a Siquém pelo pai dele para e ver como estavam os seus irmãos lá, e ele foi, né? Ele sabia que os irmãos dele não gostavam dele, e mesmo assim ele foi, né? Então ele era muito obediente, mesmo sabendo que ele poderia chegar lá, passar por situações. Ele tinha muito dentro do coração dele essa obediência, né? E ele sabia que, ainda que os irmãos não gostassem dele, deixassem isso muito claro muitas vezes, isso não afetava quem ele era por dentro e o que ele sentia, e a obediência ao pai, que foi quem pediu que ele fosse até Siquém. Então, é a mesma coisa que alguém pedir pra gente: vai até tal lugar que você sabe que você vai ser humilhado, vai até tal lugar falar com alguma pessoa que você sabe que não gosta de você, ou seja, ela vai te tratar mal. E ele mesmo assim, prontamente e sem questionamentos, ele foi. Então ele honrava pai e mãe também desde o início, e isso é muito interessante pra gente acompanhar e refletir sobre a personalidade de José, porque ela me ensina e ela te ensina, ela nos ensina muito sobre como nós devemos conduzir a nossa vida, né? José passou por muitos momentos difíceis, ele passou pelo deserto, aconteceu tudo aquilo que aconteceu, e no final ele ainda tomou a decisão certa, no final ele ainda ensinou a família dele, e no final ele ainda ajudou a família dele, e ele seguia o que ele tinha no coração dele sobre o Deus que ele servia. Então, mesmo nas maiores adversidades de todas,
José sabia quem era o Deus dele e sabia que não é por tudo que estava acontecendo com ele que ele ia mudar a essência dele. Então ele colocou como se, não, esse sou eu não vou modificar pelas coisas que têm acontecido comigo, eu não vou modificar pelas coisas que têm me afetado, pelas pessoas que têm me apunhalado, me traído, principalmente a família. E mesmo assim ele não afetou, não negociou aquilo que ele era. Isso é muito interessante para a gente levar como aprendizado para as nossas vidas, né? Mas também tem o outro lado, né? Que era o lado dos irmãos. Quando a gente olha e pensa sobre os irmãos de José, a gente recebe de Deus uma lição, um passo a passo, uma lista de dicas do que não fazer, né? De como não ser. E acho que vale muito a gente pensar sobre isso agora, nesse momento. Os irmãos dele odiavam o próprio irmão. Isso já é uma coisa muito pesada, muito séria. A gente odiar o nosso próprio irmão. E a palavra diz que eles odiavam o irmão não só pelos sonhos, mas pelas próprias palavras de José. Então, é como se você não pode abrir a boca, que as pessoas já se incomodam com você por isso, pelo próprio fato de você falar, de você ser quem você é, né? Eles tinham inveja de José, eles tinham inveja do dom que Deus deu a José, e eles tratavam. Ah, detalhe, uma outra coisa que a palavra mostra também o tempo inteiro é que eles não celebravam as conquistas de José. O José era o próprio irmão dele, e eles não celebravam as conquistas de José. Então é como se você, que tem irmã, que tem irmão, os seus irmãos conquistassem as coisas, ou participassem de coisas, ou recebessem coisas de Deus, e você, além de não celebrar isso com ele, não se alegrar ou com ela, você ainda tem inveja, você ainda não tem paciência, você ainda é grosseiro, você ainda humilha. E eles faziam tudo isso com o próprio irmão deles, que era o irmão caçula, né? Então, eles tratavam José mal apenas por José ser quem ele era. E eles debochavam de José, isso é um ponto muito importante a gente pensar. Eles debochavam de José pelo dom que José recebeu do próprio Deus, né? Então, eles têm uma expressão que eles usam para falar sobre José quando José está chegando em Siquém, que é lá vem o sonhador mor. Então eles debochavam de José, dos sonhos de José, que era justamente por onde Deus usava José. Eles debochavam do que Deus deu para José, do presente que Deus colocou na vida de José e do dom que Deus deu para que José usasse em favor do Senhor, em favor do reino, né? E eles não se davam conta de que eles debochavam do próprio Deus. Porque se você debocha de um dom que Deus deu para alguém, você está debochando do próprio Deus. E vale a gente pensar sobre se a gente já não fez isso com alguém. Às vezes, pessoas cantando, às vezes louvando a Deus, às vezes pessoas sendo usadas para falar com outras pessoas. Será que um de nós, a gente nunca debochou de alguém por um dom dado pelo próprio Deus? Porque se a gente fez isso, infelizmente a gente debochou do próprio Deus, né? E debochar do próprio Deus nada mais é do que desonrar o próprio Deus, né? E então isso é muito sério. Às vezes a gente faz as coisas, às vezes, muito na brincadeira e não imagina a gravidade que isso tem, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa muito pensar sobre os dons que Deus dá na vida dos outros e o quanto a gente ajuda, honra essas pessoas que têm esses dons e não debocha delas. Isso é muito importante para que a gente viva em união e em comunhão como igreja, né? E que nós saibamos reconhecer a decisão de Deus, porque quando Deus dá um dom para alguém, essa decisão veio de Deus. Se a gente debocha do dom, a gente debocha da decisão de Deus, e se a gente debocha da decisão de Deus, a gente está dizendo, em outras palavras, que Deus não soube tomar uma decisão certa. E isso é muito grave, irmãos, é muito grave e a gente precisa pensar. Muitas vezes, em tom de brincadeira, a gente faz coisas como essa sem perceber, né? Os irmãos também, eles planejaram primeiro assassinar o irmão e mentir para Jacó, né, Israel, que é aquela história que todo mundo sabe, que eles queriam jogar José numa cova e depois dizer para Jacó que simplesmente ele morreu, e eles iam jogar José numa cova e iam deixar José sem água. Então eles iam deixar José morrer aos poucos, o que é mais cruel ainda, né?
como eu comentei, a gente vê aqui nos irmãos de José sobre como nós não devemos ser com os nossos irmãos, tanto de sangue quanto os nossos irmãos de fé, né? Eles iam jogar José num canto, numa vala, numa cova, e eles iam deixar José morrer, sem água, sem alimento. E a gente precisa pensar se às vezes a gente não está fazendo isso com os nossos próprios irmãos, inclusive os irmãos espirituais, inclusive os nossos irmãos, o nosso corpo como igreja, né? No final de tudo eles acabaram vendendo, né, José, e enganaram o pai, então eles ensanguentaram uma túnica, que era a túnica que eles tiraram de José, a túnica colorida, eles ensanguentaram essa túnica e eles mostraram para o pai deles, para Jacó, que ficou obviamente arrasado pelo seu filho, que era o mais amado, e além de tudo, eles enganaram os pais. Então, esses outros irmãos de José, eles realmente dão uma listinha do que não fazer, como eu falei. Eles odiavam, eles humilhavam, eles eram invejosos, eles tramavam contra, eles debochavam, eles planejavam assassinar, e no final das contas eles fizeram alguma coisa que a gente ia até falar, pelo menos não mataram, mas que poderia ter acontecido se Deus não tivesse no controle da coisa, né? Que eles venderam o irmão deles para pessoas que estavam passando, viajantes que estavam passando no meio do lugar onde eles estavam. E isso é um dos principais pontos que a gente tem que trazer como reflexão sobre a história de José para as nossas próprias vidas, que é sobre a questão. Esse livro de José ele fala muito sobre o valor que Deus nos dá, o valor que as pessoas nos dão e o nosso verdadeiro valor, que é justamente aquele que Deus coloca sobre nós e não muitas vezes o que as pessoas colocam sobre nós, o quanto as pessoas definem que nós valemos ou às vezes o quanto nós mesmos definimos que nós valemos, né? Porque no final de contas os irmãos venderam José por 20 moedas de prata, né? Assim como Jesus também mais para frente foi vendido por poucas moedas, José também aqui foi vendido por poucas moedas. Se a gente for olhar pelo julgamento dos irmãos dele, era isso que o irmão deles, mesmo com o dom de Deus, valia, 20 moedas de prata. Ou seja, não valia nada, né? Eles acabaram definindo que José valia um valor muito, muito, muito... Primeiro que as pessoas elas não valem dinheiro, né? Então é uma comparação simbólica. E segundo que, mesmo que as pessoas valessem dinheiro, uma pessoa valer 20 moedas de prata, ela vale muito pouco, né? Mas o interessante de a gente pensar sobre esse detalhe na história de José é que os irmãos dele colocaram ele valendo 20 moedas de prata. E mais para frente, o que o próprio Deus poderoso fez foi colocar simplesmente José como governador do Egito. E como a própria palavra dizia, não havia ninguém, e como a própria palavra conta que o próprio faraó falou para ele, que naquele lugar, naquelas terras do Egito, não ia haver ninguém, absolutamente ninguém, que fosse mais autoridade do que José, a não ser o próprio faraó. Ou seja, só estava acima de José nas terras do Egito, falando em termos humanos, obviamente, né? Que Deus estava acima de todos eles, mas nas terras do Egito, como autoridade de governo, apenas José estava acima do faraó. E é mais interessante ainda a gente pensar sobre isso se a gente considera e se lembra que dentro da cultura egípcia, um faraó ele é visto como uma linhagem, ele vem da linhagem divina. Eles olham um faraó mais do que um rei, mais do que um governante. Eles olhavam naquela época, né? Eles olhavam o faraó quase que como de uma linhagem divina, ou seja, descendente de deuses. Então, se naquele momento, naquele tempo, um faraó era considerado além de um rei, mas também quase um deus, e o próprio faraó colocou José como o segundo, a segunda maior autoridade, ficando apenas abaixo do próprio faraó, aí a gente vê qual foi a posição de destaque e de importância que Deus deu para o José. Né? Algum tempo atrás ele era avaliado como o valor dele era de 20 moedas de prata. E depois o Senhor colocou ele em um lugar tão grande, tão alto de destaque, que ele passou a valer quase que como quase que como o faraó, que era considerado um deus na época.
Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê o salto gigante de valor, porque aqui as 20 moedas de prata era como o homem, era como os invejosos, era como aqueles que não tinham o olhar do mundo espiritual, era como aqueles que não tinham o olhar como o de Cristo e como o do próprio Deus Pai e Senhor sobre José. 20 moedas de prata era o que eles deram para José. E o que o próprio Deus Todo-Poderoso deu para José foi muito acima. Foi colocar ele como um dos homens mais importantes, o segundo homem mais importante de todas aquelas terras do Egito. E isso é uma lição para as nossas vidas, porque muitas vezes a gente acredita que o nosso valor é pequeno, a gente acredita nas palavras que as pessoas dizem, a gente acredita naquilo que a gente ouve dos outros e muitas vezes até naquilo que a gente não ouve das pessoas, porque às vezes a gente precisa ouvir o nosso valor, a gente precisa ouvir o quanto a gente é amado, a gente precisa ouvir o nosso valor para Deus, e não que nós mereçamos, mas sim porque Ele é amor e pelo amor dele e pela misericórdia e graça é que Ele nos deu, nos elevou de patamar, assim como Ele fez com José. Ele nos eleva de patamar, Ele nos coloca num patamar que sozinhos nós jamais conseguiríamos alcançar, porque Ele nos coloca num patamar de valor que nós sozinhos jamais conseguiríamos alcançar, e a gente precisa lembrar disso todos os dias da nossa vida e glorificar e exaltar, porque esse Deus é o Deus que nos tira dos 20 moedas de prata e nos coloca como filhos dele, filhos de Deus, nos coloca em posição de destaque, coloca dentro dos homens grandes, e não para que nós esqueçamos dele, mas para que nós façamos a obra dele, para que nós levemos o evangelho da paz a caminhos que jamais seriam alcançados sem que o Senhor levantasse o exército dele e fizesse a obra. E muitas vezes caminhos árduos, né? Mas é esse o nível de destaque que Deus nos dá. Nós em nenhum momento merecemos e nós precisamos lembrar disso, mas esse é um Deus tão amoroso, tão grandioso, que Ele nos coloca em posições altas para que o nome dele seja glorificado e também para realizar os propósitos dele, que foi assim, exatamente assim que ele fez com José, né? Porque se a gente for olhar a história de José do início ao fim, ele passou por tudo isso com os irmãos que a gente já conhece. Mais para frente, quando ele foi vendido, que foi até um detalhe que eu não comentei ainda com vocês, ele foi vendido por 20 moedas e quando as pessoas que compraram ele chegaram no Egito, elas venderam ele para Potifar, que ele era um oficial do faraó. Então, com isso, a palavra diz inclusive que o Senhor ele estava com José. A palavra fala muitas vezes isso, que o Senhor estava com José. Geralmente nos momentos difíceis em que a palavra está contando alguma situação delicada e complicada, ela fala, ela reafirma que o Senhor estava com José. Assim como ele tem estado conosco nesse momento difícil que a gente tem passado, que a gente sabe que tem sido, se não o mais, um dos mais difíceis da nossa vida. Lá em Gênesis 39, a palavra diz assim: vendo, pois, o seu senhor, que no caso o seu senhor aqui é Potifar, né? Ele começou a observar o quanto o Senhor estava com José. E a palavra diz assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos, ou seja, achou graça nos olhos de Potifar. Então quer dizer que Potifar, ele olhou diferente para José, ele olhou com um olhar de confiança para José. E diz assim: José achou graça em seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, do Potifar, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Então, esses foram os versículos de 3 a 6. E é muito interessante a gente observar alguns detalhes.
Potifar percebeu que tudo que José colocava à mão acabava prosperando. E isso não tinha a ver só com prosperidade financeira, mas funcionava, dava certo, destravava, avançava. E isso é uma coisa que nós temos que levar em nós. Nós temos, através da autoridade do nome de Jesus, uma bênção especial que nos acompanha e que onde nós chegamos, onde nós colocamos a mão, aquilo flui, aquilo é destravado, aquilo funciona. E a gente tem que lembrar disso todos os dias, olhar para cima, lembrar que está disponível e pegar. A gente alcançar e pegar, porque está disponível para nós. Então, a palavra conta que por conta do Senhor que resolveu abençoar Potifar, apenas por conta de José, ou seja, apenas porque José estava vivendo ali, o Senhor decidiu abençoar o egípcio. A palavra ainda deixa clara que ele decidiu abençoar o egípcio por amor de José. Ou seja, apenas por José estar vivendo ali e administrando as coisas do egípcio Potifar, ainda que o egípcio adorasse outros deuses e tivesse uma outra visão de mundo e outra cultura e entre outras coisas, o Senhor ele abençoou aquele egípcio pelo amor de José. E a bênção dele foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E nós temos que lembrar sobre isso, sobre como José, naquele momento, foi um instrumento na vida daquele homem e tudo por meio do poder de Jesus. A bênção do Senhor estava sobre ele e as coisas começaram a fluir, a acontecer. E quem estava ao redor, que no caso era Potifar, percebeu. Nós precisamos pegar isso para as nossas vidas e lembrar que onde nós estamos, se nós estivermos usando as sandálias do Evangelho, da paz e levando a mensagem de esperança, tudo que nós colocarmos na nossa mão vai fluir e vai acontecer conforme o propósito de Deus. Porque é exatamente por isso que muitas vezes Ele nos coloca em algumas situações. E uma outra questão legal de a gente avaliar aqui é que Potifar deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que não sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ele deixou absolutamente toda a administração da casa e do campo dele na mão de José. Ele confiou, porque ele viu algo diferente naquele menino, que já não era tão menino assim, mas ele viu algo diferente naquele homem e ele pensou: existe um Deus, existe algo maior, existe uma presença muito maior que acompanha esse homem. E eu quero ser abençoado pela mesma força que acompanha e abençoa este homem na minha vida. E ele entregou absolutamente todo o controle da vida dele na mão de José, apenas porque ele viu a presença do Senhor na vida de José, né? Isso é muito grande, isso é muito bonito. E quando a gente traz para os nossos dias, a gente também começa a pensar sobre essa questão, sobre muitas vezes nós sermos colocados em situações e às vezes a gente não entende porque a gente está passando por determinadas situações e quando a gente vê, parece que as coisas começam a fluir e a gente recebe responsabilidades e a gente entende de Deus que Ele nos chamou para alguma coisa, para algum propósito, para alguma missão. Nos coloca em situações para que nós participemos ajudando a resolver. Assim como ali ele encarregou José, né, das coisas da casa dele, ali Potifar. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que nos colocam, que nos encarregam de coisas. Muitas vezes que confiam em nós, confiam no que nós falamos, no que nós fazemos, porque olham nas nossas vidas que tem algo de diferente, olham em nós que existe alguém, que existe uma presença, que existe alguma coisa que nos acompanha. Às vezes as pessoas elas não sabem explicar, mas elas percebem que existe um Deus que tudo faz por nós, porque Ele é bom e Ele, como já disse na palavra dele, faz por nós aquilo que é bom, faz por nós aquilo que nos dá o fim que nós desejamos, né? Ele é um Deus de paz, um Deus de mal, e não um Deus de mal, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e é isso que a gente tem que lembrar todos os dias. Voltando aqui para a palavra, um outro ponto interessante
é que depois aconteceu aquela situação em que a mulher de Potifar começou a se insinuar para José, e na nossa linguagem atual ela começou a dar em cima de José, ela começou a querer, quando eles ficavam sozinhos em casa, começou a querer dar em cima de José e começou a querer se envolver com ele. Mas ele, por amor a Deus também e por retidão, ele decidiu que ele não faria isso, tanto por amor a Deus quanto por respeito ao homem que deu responsabilidades para ele. E então aconteceu toda aquela situação que a palavra conta, em que essa mulher ela fez todo um escândalo, ela pegou roupas e rasgou e falou que ela foi atacada por José, né? E então Potifar ele acabou enviando José para uma prisão, para um cárcere, né? E aí a gente pode ver diversas vezes alguns ciclos se repetindo na vida de José, que provavelmente, assim como acontece nas nossas vidas, ele não entendia o porquê que ele passava por aquilo, né? Primeiro ele foi vendido pelos irmãos, depois ele passou por essa situação que claramente pareceu muito que ele acabou caindo numa armadilha, né? E depois foi enviado para o cárcere, para a prisão. Mas novamente, quando ele foi enviado para lá, ele continuou crendo em Deus, ele não botou a culpa em Deus, e ele continuou usando o dom dele, onde quer que ele era enviado. Ele usava o dom que Deus deu para ele, mesmo na adversidade. E se nós fôssemos trazer para os dias de hoje e pensarmos que a gente estivesse passando por situações como essa, e de repente, quando as coisas parecem que começam a dar certo, que era quando José ali começou a trabalhar para Potifar, parecia que as coisas voltaram a dar certo, mesmo depois de tudo que já tinha acontecido com os irmãos dele, e de repente acontece uma situação como essa, e aí a gente no dia a dia pensa, poxa, caramba, será que tudo de novo? Será que nunca vai acabar? Será que nunca vai ter fim, né? Tanto sofrimento, tanta preocupação, tanta batalha, né? A gente fica pensando muitas vezes sobre isso, sobre será que essas batalhas não vão ter fim nunca? E muitas vezes a gente questiona o nosso Deus, a gente culpa o nosso Deus, a gente diz que a responsabilidade por aquilo é toda dele e que a gente não aguenta mais e tudo bem a gente ficar cansado, tudo bem a gente muitas vezes se preocupar e até se irar, né? Mas a palavra diz que a gente pode irar, mas a gente não pode pecar. Tem que tomar cuidado para não pecar, tanto aqui no nosso convívio, na nossa vida e principalmente também contra Deus nesses momentos. Mas esses momentos angustiantes a gente se questiona muito. E nesse caso a gente tem que aprender com José, porque de novo ele caiu numa cilada, de novo alguém puxou o tapete dele, de novo alguém armou para ele, como aconteceu ali com a mulher de Potifar fazendo isso, sendo que há um tempo atrás ele já tinha passado por isso com os irmãos dele, de novo aconteceu aquilo e ele foi enviado para um cárcere. E era muito engraçado porque, mesmo com o propósito que a gente que já conhece o fim da história sabe que José tinha lá na frente de se tornar uma pessoa importante, de se tornar uma autoridade, de se tornar um governador de um lugar tão poderoso e imponente como era o Egito naquela época, porque o Egito era uma das nações mais imponentes e fortes daquela época. Então, antes da gente saber de tudo isso, né? E antes de o próprio José saber de tudo isso, porque quando ele teve o sonho de que se prostravam diante dele, ele não imaginava do que se tratava, na verdade. Mesmo assim, antes de tudo isso, naquele momento em que aconteceu isso, que a mulher de Potifar aprontou com ele, que ele foi enviado para a prisão, para o cárcere, mesmo assim ele não desistiu de Deus, mesmo assim ele não pensou, meu Deus, mas de novo, mas eu fui traído uma vez, eu caí numa armadilha uma vez, tramaram contra mim uma vez e agora tramaram de novo. Será que isso não vai ter fim? Será que essa perseguição não vai ter fim? Será que esse inferno não vai ter fim? A gente pode pensar que muitas coisas passaram pela cabeça de José naquele momento, mas em nenhum momento ele pensou em abandonar Deus. Em nenhum momento ele pensou em abandonar o dom que Deus deu para ele. Pelo contrário, onde Deus enviava aquele homem, ele usava aquele dom. E e usava muito bem usado, e em nenhum momento em que ele usava, ele deixava de reconhecer que aquilo não vinha dele, mas era dado pelo próprio Deus. Então, seguindo com o que aconteceu, ele foi enviado para lá. E a palavra conta, lá em Gênesis 39 também, o seguinte, que o Senhor, porém, estava com José. Então, de novo, como eu comentei, em todos os momentos difíceis, a palavra faz questão de frisar que o Senhor estava com José. Então, quer dizer,
Ele não abandonou José. E a palavra é muito clara nesse momento, inclusive para nós que estamos aqui milhares de anos depois, e a gente está estudando, ouvindo sobre essa palavra e meditando. Isso também serve para quem veio depois, para nós. E a gente vê que o Senhor, que a palavra ficou clara aqui, de que o Senhor sempre fazia questão de dizer que ele estava com José nos momentos difíceis, nas adversidades. E isso não era só com José, mas com todos nós que confiamos em Deus, em mim, em você que está aí assistindo, e em todas aquelas pessoas que entregam e depositam toda a fé e esperança na cruz do Calvário. Então, com certeza, essa mensagem aqui que Deus dizia o tempo inteiro para José, ela vale para mim e para você aí também. E a palavra diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. De novo, quando a palavra usa aqui o termo deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, significa que o carcereiro mor começou a observar José, que José começou a chamar a atenção do carcereiro mor, né? Que no caso ali carcereiro mor era o principal responsável pelo cárcere, pela prisão onde José foi colocado, foi jogado depois que Potifar jogou ele lá, né? Porque Potifar acreditou que ele acabou tentando agarrar a esposa e tal, então ele levou ele para lá. E a palavra diz o seguinte: o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que fazia o Senhor prosperava. Então aconteceu de novo a mesma coisa, né? Que aconteceu quando José foi colocado na casa de Potifar, na vida de Potifar, naquele lugar, né? Aquela hora foi falado que Potifar confiou, porque ele viu que Deus era sobre a vida de José. E aqui de novo, quando José chegou na prisão e começou a chamar a atenção do carcereiro, da pessoa responsável, aquela pessoa começou a perceber: esse rapaz ele tem algo de diferente, esse rapaz ele tem alguma coisa especial, esse rapaz ele tem algo e eu posso confiar nele, eu posso confiar no que ele faz, eu posso confiar a responsabilidade de cuidar dos outros presos a ele. E foi assim que foi feito, e como diz a palavra, tudo que ele fazia prosperava. Dentro da prisão, tudo que José fazia prosperava. Quando ele era empregado de Potifar, tudo que ele fazia prosperava. Dentro do cárcere, dentro da prisão, tudo que ele fazia prosperava. Então, a gente vê que, assim como as histórias, os ciclos que parecem ruins se repetem na vida de José, como é o ciclo de armarem contra ele, de ele ser jogado em posição de cativeiro, em posição de escravidão, em posição de servidão, em posição inferior. O Senhor logo respondia. A bênção do Senhor que acompanhava José, onde quer que ele estava, respondia e sempre respondia com isso. As pessoas não entendiam o que José tinha de diferente, mas as pessoas sabiam que podiam confiar naquele homem, que existia algo diferente na vida dele, que onde ele colocava a mão aquilo fluía, acontecia. A palavra usa prosperava, mas como eu falei, eu prefiro usar outras porque prosperava, às vezes a gente tem a sensação muito hoje, nos dias atuais, que tem só a ver com dinheiro, e não. Na verdade, muito da Bíblia não tem nada a ver com dinheiro, mas tem a ver com a mensagem final, né? Que a gente sabe qual é. Então eu prefiro trocar essa palavra prosperar aqui, e sim para que acontecia, que fluía, se resolvia. E óbvio que também tinham questões de prosperidade financeira, mas esse não é o foco. O foco é dizer que algo existia de diferente na vida daquele homem e que as pessoas que não o conheciam e começavam a passar a conhecer, elas eram chamadas à atenção, elas olhavam e elas eram instigadas, elas começavam a se questionar o que tinha na vida daquele homem. E basicamente a palavra deixa muito claro que era a bênção de José que que pairava sobre José e acompanhava ele por onde quer que ele andava, por onde quer que ele pisava, inclusive dentro da prisão. E como a irmã Cristiane falou ali, realmente as coisas fluíam nas mãos de José. E isso era a bênção do Senhor sobre a vida dele. Quando José foi preso, né,
ele conheceu o copeiro e o padeiro Mor, eh, do, do, do... Desculpa, que eu estou confundindo aqui. Ele conheceu o copeiro e o padeiro Mor do faraó. Então, o copeiro, que cuidava ali das coisas, da casa, e o padeiro era que cuidava provavelmente não só de fazer pão, mas de toda a comida, o alimento do faraó, do palácio do faraó. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque aí você pergunta, né? A gente se pergunta por que esses dois estavam fazendo dentro da prisão, né? E para que José os encontrasse, os conhecesse lá dentro. O que aconteceu foi que uma situação muito inusitada em que o faraó ele acabou se irritando com esses dois e como ele era a autoridade máxima, ele era um rei lá, então tudo que o faraó ele determinava, ele dizia, isso era lei e era obrigação. Então o faraó se irritou com esses dois e mandou esses dois para a prisão, mandou esses dois para o cárcere, que era como era chamado, que era onde estava José. Né? Então, naquele momento, nem o copeiro nem o padeiro entenderam muito bem o que foi aquilo, nem José e nem ninguém, mas eles estavam lá. E Deus, que estava no controle de tudo, criou esse encontro entre esses dois lados. E esses dois, o copeiro e o padeiro, eles também tiveram sonhos dentro da prisão. E José fez questão de traduzir esses sonhos, né? Usou o dom dele, de novo, dentro da prisão, para traduzir os sonhos tanto do padeiro quanto do copeiro, né? Um, inclusive, teve um sonho bom e o outro teve um sonho ruim, né? A palavra diz assim, que eles disseram, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José lhes disse, não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então ele já jogava logo, ele já questionava logo, pois não são de Deus as interpretações? Não é Deus que dá o sonho? Então é óbvio que Deus também dá a interpretação. Mesmo dentro da prisão, ele reconhecia e parece que com um tom de alegria de que Deus era quem tinha o poder de dar o sonho e de dar a interpretação para ele, e que o dom que ele tinha era dado por Deus. Então, os dois contaram os sonhos deles para José e inclusive um deles era um sonho muito ruim, de que um deles seria morto, que no caso era o padeiro, e depois realmente ele foi morto. Mas o copeiro ele teve um sonho que depois aconteceu, né, de que ele estaria entregando um copo na mão do faraó, alguma coisa assim, e aí aconteceu mais pra frente. E o copeiro ele ficou com aquilo no coração dele, mas depois acho que de 3 dias ele saiu e se realizou aquilo que José tinha falado, né? Que iria acontecer, que foi a interpretação do sonho que o copeiro teve. Então ele saiu e realmente aconteceu, ele voltou a trabalhar lá com o faraó, só que na correria ele acabou, o copeiro, né? Ele acabou se esquecendo do que aconteceu na prisão e foi viver a vida. E de repente Deus começou a dar sonhos para Faraó por 2 anos. Então pensa do Faraó tendo sonhos corriqueiros várias vezes acontecendo por 2 anos na cabeça de Faraó, que era a principal autoridade, e ele se questionava e ele tentava entender porque ele pedia para os servos dele, ele pedia para as pessoas das religiões deles lá e de outras crenças tentarem traduzir e ninguém conseguia traduzir. Então que o copeiro um dia lembrou e comentou com ele: Ah, eu conheci um homem assim, 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 quando eu estava no cárcere e ele interpretou meu sonho e assim foi. E então o faraó disse: Traga-me esse homem, né? E assim foi feito. Ajeitaram José, colocaram roupas apresentáveis nele para que ele chegasse, se apresentasse, né? E fosse para a presença do faraó. E assim foi feito. E então o faraó contou, que é aquela história que a gente sabe sobre o sonho das vacas magras e das vacas gordas, que saíam as vacas gordas do rio, e aí depois saíam, e elas eram muito bonitas, depois saíam vacas magras, e essas vacas magras engoliam as vacas gordas, e eram 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E aí depois aconteceu a mesma coisa de que com espigas, né? As espigas feias, ruins, elas destruíam as espigas boas.
Então José explicou para o faraó que esses dois sonhos que ele tinha repetidamente, eles eram o mesmo sonho, era a mesma mensagem que Deus estava dizendo para ele. E Deus revelou a José, José revelou ao faraó de que aquilo simbolizava que teriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de que seriam as vacas magras de momentos difíceis, né? De seca e falta de alimento. Então, Faraó viu que existia alguma coisa muito diferente na explicação de José em José, porque nunca nenhum dos servos dele nunca tinha dado uma explicação que o convencesse, né? Sobre aqueles sonhos que ele tinha. Imagine você ter sonhos, ficar perturbado com aquilo por 2 anos e aquilo se repetir o tempo inteiro. A gente às vezes tem um sonho, já acorda meio assustado, babando, com medo, chorando, sei lá. Imagine você ter aquele sonho repetidamente. De repente alguém vinha e dizia para você: olha, o meu Deus revela para mim isso e significa isso, isso e isso. Ele deu a revelação. Faraó nunca entendeu aquilo, mas ele sabia que aquele Deus era muito poderoso por ter dado essa revelação. E sabia que se Deus era sobre a vida daquele rapaz, ele queria aquele rapaz perto dele. Então veja que interessante. Mesmo ele tendo outras crenças e vivendo outras coisas, ele sabia, aquele menino, aquele homem, ele tem algo diferente nele e eu quero ele perto de mim. E é assim que Deus faz nas nossas vidas, na tua e na minha. Porque é algo que ultrapassa o físico, ele tem a ver com o mundo espiritual. É um brilho diferente, não é um brilho de chamar atenção, não é um brilho de se sobressair e inferiorizar os outros, mas é algo diferente, é algo que resplandece, não é algo que brilha e grita a atenção, mas ele resplandece. As pessoas olham e elas sabem que algo tem de diferente ali. E foi assim que aconteceu quando o faraó conheceu José e quando José trouxe a revelação dos sonhos. Então José, a palavra conta lá no capítulo 41 de Gênesis, que faraó entrega o anel a José e também o controle das terras a ele. E é aí que faraó diz aquilo que eu comentei lá no início, sobre ele deu o anel e falou: aqui está o anel para você e aqui também está o controle das terras e não há ninguém nessas terras a partir de hoje que seja mais autoridade do que você, a não ser eu mesmo. Então ele colocou José como a segunda pessoa mais importante. Tudo porque José, através do dom dele, ajudou Faraó. E porque Faraó também via na vida daquele rapaz, daquele homem, algo diferente. E é isso que a gente tem que levar para as nossas vidas, sobre os dons que Deus nos dá, sobre onde Ele tem nos colocado, e sempre em momentos difíceis, sobre a gente poder ver e reconhecer que é Deus que nos deu esse dom e que muitas vezes esse dom ele tem um propósito muito maior, muito maior. E aí mais para frente a gente sabe tudo o que aconteceu. Mas em resumo foi que José ele assumiu como governador do Egito, eles passaram a trabalhar porque Deus deu a revelação também do que precisaria ser feito para que eles passassem por aqueles 7 anos de crise, aqueles 7 anos de vacas magras, em que não haveria alimento, que era guardar 20% de todo o alimento dos anos das vacas gordas, dos 7 primeiros anos, eles tinham que guardar 20% do alimento, que era basicamente trigo, né, para os anos seguintes, os 7 anos seguintes, que seriam das vacas magras, e seriam anos de recessão, né? Então, José coordenou tudo isso, eles guardaram, e quando começou a chegar aquele momento de fome, que as pessoas começaram a pedir para Faraó, Faraó, não temos mais comida, não temos mais alimento, o que vai ser de nós? Né? Porque Faraó era o rei, então as pessoas vinham pedir para ele. Então ele disse: isso é assunto de José, isso é com José, recorram a José. Então ele confiava plenamente em José. E aí, recorrendo a José, José organizou tudo e eles conseguiram ter alimento pelos 7 anos de vacas magras e tudo correu bem. Né? Então, quando a gente olha sobre tudo isso, a gente também lembra no final sobre a história de José e tal, com a família dele, né? Em que depois Deus dá a chance de José reencontrar a família dele, mesmo depois de tudo que fizeram. E José, pelo caráter dele, que era basicamente embasado no temor a Deus e na alegria em servir a Deus, em estar com o Pai, fazer a vontade do Pai e ser bom de coração, né? Ele teve diante dele
os parentes deles se dobrando, né? Porque nessas vacas magras, pessoas de outras regiões começaram a procurar comida e elas ficavam sabendo que o Egito tinha alimento para vender. Então, Jacó enviou os filhos dele lá, os outros filhos, para que fossem até o Egito. E aí eles foram até o Egito, se colocaram na presença do governador, que era José, não reconheceram José, mas eles se prostraram, porque isso era obrigatório naquela época, se prostraram diante de José. E José ainda pergunta, tem toda uma coisa que José manda ele deixar um dos filhos e depois eles vão embora e tal. Então José faz toda uma questão para testar, mas no final das contas ele faz o bem. A palavra diz também que José chora e que todo o Egito ouviu o choro de José. Eu tenho para mim que esse choro foi um choro de perdão, aquele choro que vem da alma, que a gente põe para fora e que não só de perdão, mas um choro de aquele sonho que o Senhor deu, papai, aquela promessa que o Senhor deu se realizou, né? Que foi a promessa de que a família dele se prostraria diante dele, e não por ele se sentir superior, mas porque ele sabe exatamente tudo o que aconteceu e que muitos e muitos anos depois se cumpriu aquilo que Deus prometeu na vida dele, e ele viu ali diante dele a chance, Deus colocou na mão dele a chance de ele fazer o que ele quisesse com a família dele, mas pelo temor e amor dele a Deus, ele ainda fez o correto, ele ainda tomou uma atitude admirável, que foi trazer depois a família para perto dele, para estar junto dele, para a família estava passando por momentos muito difíceis, né? Então estava tendo fome naquela época, não tinha comida, não tinha alimento, quando tinha era muito caro. E ele trouxe para perto, ele disse: "Vocês vão viver comigo, vocês são sangue do meu sangue e é isso que eu vou fazer com vocês". Então Deus deu na mão dele a chance que ele poderia teoricamente se vingar, mas ele fez a coisa certa, ele fez o que ele deveria fazer. Ele honrou a família dele, trouxe para perto dele, mesmo depois de tudo que os irmãos dele fizeram contra ele. Então, quantos aprendizados a gente pode ter com José, né? Com a história de José, com o que José nos ensina sobre perdão, sobre retidão, sobre confiar em Deus, sobre não desanimar mesmo nas adversidades, sobre a gente se lembrar de onde veio os dons que foram dados a nós, sobre a gente todas as vezes que formos usar o nosso dom, reconhecermos que ele não vem de nós, mas vem de Deus, e que toda honra e glória tem que ser dada a quem deu o dom também. E um dos pontos mais interessantes quando a gente pensa sobre tudo isso é que, de novo, lá atrás, os mesmos que fizeram aquilo que fizeram com José, lá na frente, Deus deu essa oportunidade. E isso também nos ensina que muitas vezes nas nossas vidas, Deus faz e que muita coisa gira, mas depois ele termina no mesmo lugar. E que muitas vezes Deus faz conosco assim como Deus fez com José. Ele nos dá a oportunidade de nós decidirmos o que nós vamos fazer com alguma situação do passado. Ele nos dá a oportunidade de nós decidirmos se nós vamos nos vingar de pessoas que nos magoaram, se nós vamos repetir, se nós vamos pagar com a mesma moeda ou se nós vamos fazer a diferença, né? E claramente ali a palavra mostra que nós precisamos e podemos deixar a justiça na mão de Deus, porque no final de tudo ele é justo e ele coloca de novo, ele fecha o ciclo, ele colocou de novo aqueles irmãos que lá atrás venderam ele. Lá na frente, Deus colocou de novo as mesmas pessoas frente a frente, conforme ele tinha mostrado em sonho, para honrar a José e toda a fidelidade de José a Deus, e principalmente para deixar que José decidisse, e o Senhor também, pela sua bondade e benignidade com José. A palavra ela não menciona isso, mas eu creio muito que o Espírito de Deus falava ao coração de José sobre o que ele tinha que fazer com a família dele, que não era se vingar e que não era mandar que voltassem para a terra dele para passar fome, não era para que tivessem um fim de vida amargurado, não era para que os irmãos pagassem, sentissem na pele aquilo que eles fizeram José fazer, mas pelo contrário, José ofereceu aquilo que Deus colocou no coração dele, aquilo que tinha dentro dele, que foi a paz do Senhor, que foi a prosperidade, que foi o amor, que foi a honra, toda aquela honra que ele não teve dos irmãos no final da vida, ele teve a chance de dar aos irmãos dele.
E isso nos ensina muito sobre perdão, nos ensina muito sobre os caminhos que nós temos que seguir nas nossas vidas, porque claramente Deus coloca na tua vida e na minha vida situações em que nós temos a chance de repetir a mesma história, de pagar com a mesma moeda, mas assim como José, que foi muito sábio, nós temos que responder à altura da responsabilidade que Deus dá nas nossas vidas muitas vezes, assim como ele deu a responsabilidade. José ali tinha a responsabilidade de decidir o destino dos irmãos dele, assim como no passado os irmãos dele decidiram o destino dele. Ele poderia ter decidido errado como os irmãos decidiram, ele poderia ter decidido algo cruel, algo humano, algo... Ele poderia ter tomado uma decisão sanguínea, uma decisão na carne, uma decisão impulsiva de fazer, não, eu vou fazer eles pagarem assim como eles fizeram comigo, eles vão sofrer e vão se lembrar dos dias que fizeram comigo. Mas não. Essa lição fica pra gente sobre que nós temos que fazer diferente, nós temos que fazer a diferença. Foi para isso que nós fomos chamados, para responder diferente. Se as pessoas nos abordam como diz a palavra, com ódio, com grosseria, como diz a palavra que os irmãos tratavam ele, com soberba, com deboche, ou com descrença, com inveja, nós temos de devolver isso como José fez, com amor e debaixo da bênção de Deus e de acordo com o que Deus espera de nós. Porque, obviamente, que Deus colocou na mão de José essa decisão do que ele faria com a vida dos irmãos dele, da família dele, porque Deus sabia e conhecia o servo dele, e sabia que Deus não ia se arrepender da decisão, de ter dado a decisão de deixar na mão de José para que ele escolhesse o futuro da família dele, porque ele sabia, ele conhecia o filho dele, e ele sabia que o filho dele tinha no coração dele as leis, porque a palavra diz que a gente demonstra o nosso amor a Deus guardando os seus mandamentos e praticando. E Deus conhecia o coração de José e sabia que dentro do coração de José existiam as leis de Deus. E não leis, não aquela listinha horrível do que fazer ou não fazer, mas a essência, a mensagem, que é uma só e que norteia todas as decisões. E Deus sabia que isso existia dentro do coração de José. E é por isso que ele deu a José na mão dele a chance de ele mesmo decidir, ele decidiu certo, e o Senhor sabia disso, e é por isso que o Senhor deixou na mão dele. Então nós temos que trazer isso para os nossos dias, para as nossas vidas, irmãos. Muitas vezes Deus vai colocar na tua mão situações em que o ciclo vai fechar, aquelas mesmas pessoas, Deus vai voltar, só que a situação ela vai estar diferente. Muitas vezes a decisão na outra vez vai estar na tua mão. E nós não podemos de maneira alguma fazer as mesmas coisas. A gente não pode de maneira alguma tomar as mesmas decisões, aquelas decisões que muitas vezes afetaram as nossas vidas, nos derrubaram. Se a gente tomar a mesma decisão, a gente vai estar levando para essas outras pessoas consequências negativas, a gente vai estar afetando a vida das outras pessoas, a gente vai estar fazendo a mesma coisa que fizeram com a gente, devolvendo na mesma moeda. A gente tem que lembrar que nós somos chamados para o perdão e que o perdão dói, mas vale a pena. A gente foi chamado para que a gente mude o curso da história, mude as histórias que são colocadas diante de nós. E não porque nós somos bons, mas porque nós fomos chamados para tentar nos aproximar do caráter de Cristo. É isso que a gente precisa lembrar, para que a gente tome decisões quando nós formos colocados, assim como Deus nos colocou José naquela situação difícil, mas extremamente importante, que Deus nos diz que ele também, eu claramente vejo isso, que essa mensagem sobre José é claramente para dizer que Deus muitas vezes vai nos colocar nessa situação e que ele espera de nós uma resposta à altura da que José deu para a família dele naquela época, que foi uma resposta de perdão, uma resposta de aquela pessoa que já está acima das picuinhas humanas, já está acima das decisões de vingança, já está acima dos sentimentos da carne, que são sentimentos de olho por olho e dente por dente, de ferir a carne, de você me machucou, eu quero que você sinta a mesma coisa. Ele já estava acima, porque ele estava exatamente com os sentimentos que o espírito que ele carregava dentro dele faziam predominar no coração dele. E é exatamente assim que nós temos que fazer, agir como José em momentos assim, porque você pode ter certeza aí que muitas vezes
A gente vai viver situações como essa e eu tenho certeza que Deus colocou essa palavra hoje para que nós refletíssemos nela. É porque existe alguém aí que está assistindo isso ou que vai assistir, que está passando por uma situação como essa, ou já passou e sabe exatamente do que eu estou falando. Deus coloca nas nossas mãos porque Ele confia qual é a resposta que nós vamos dar para a situação e Ele sabe exatamente que Ele pode confiar em nós, né? Não porque nós somos alguma coisa, mas você precisa entender justamente isso. Se Ele colocou isso na tua mão, é porque Ele confia e Ele espera que você vai tomar a decisão certa. Uma decisão à altura da que José tomou. E é essa palavra que nós temos que meditar no nosso coração. E para finalizar, irmãos, porque já deu aqui 1 hora de palavra, tô falando pra caramba, a gente precisa lembrar como terminou o fim da história, né? José passou por tudo isso, que falou sobre a vida dele, que afetou a vida dele e que mudou a vida da família dele. Mas a principal mensagem de tudo isso que a gente precisa entender sobre a história de José é sobre que o dom que Deus deu na vida dele e que ele usou para revelar para Faraó aquilo que aconteceu, o que simbolizava o sonho de Faraó. Esse dom que Deus colocou na vida dele salvou milhares de pessoas. É isso que a gente precisa trazer como mensagem final dessa palavra de José. Que muito além de que Deus honrou a vida de José por tudo aquilo que aconteceu, por tudo aquilo que armaram contra ele, no final de tudo, a mensagem final que deixa para nós, que muitas vezes nós não nos lembramos sobre essa história de José, é justamente que um homem que era o mais novo de todos os irmãos e que não era tido como alguém e que não tinha valor algum exceto para os seus pais, mas que para outras as pessoas ele foi sempre visto como inferior e como um servo, como um funcionário ou como um escravo, ou seja lá como que a gente pode colocar sobre todas essas questões. Um homem simples, um homem que não era nada, né? Através do uso do dom que Deus deu para ele, ele salvou milhares de pessoas. Porque se não fosse José usando o dom dele para traduzir os sonhos de Faraó, Faraó jamais teria conhecimento do que significava aqueles sonhos que Deus estava dando para ele por 2 anos. Faraó jamais teria colocado José à frente do governo do Egito e José jamais teria feito o que fez para guardar todo aquele alimento para os 7 anos de vacas magras. E 7 anos de vacas magras não é 7 dias, minha gente, é 7 anos que eles não tiveram comida e que pessoas, inclusive de outras regiões, saíam por aí procurando alimento. Não tinha alimento, não tinha nada. E apenas porque José é um homem pequeno daquele, decidiu continuar usando o dom que Deus deu para ele, mesmo nas adversidades, mesmo dentro da prisão, mesmo quando foi vendido, quando foi desvalorizado, através dessa decisão que ele teve de continuar usando esse dom e exaltando o nome de Deus, todas as vezes que ele usava, milhares de pessoas foram salvas. Milhares de pessoas foram salvas porque se ele não tivesse revelado ao faraó, o faraó não teria colocado ele no lugar que colocou e ele não teria estocado alimento para 7 anos. E quantas pessoas teriam morrido de fome? Então o plano era muito além do que apenas devolver a honra que foi tirada de José. O plano de Deus era usar um homem pequeno para fazer uma coisa grandiosa. Era usar um homem pequeno que tinha dentro dele a essência da palavra para salvar vidas e milhares de vidas. E é isso que nós temos que trazer para os nossos dias, para as nossas histórias. É sobre que muitas vezes a gente deixa os nossos dons enterrados e a gente se esquece que, assim como José, se nós estivéssemos usando o nosso dom, quem sabe quantas vidas estariam sendo alcançadas. E eu não estou falando só o dom de pregar, de pegar um microfone, subir no altar e conseguir levar uma palavra, mas Deus nos dá muitos dons e muitas vezes
nós não precisamos usar ele em cima do altar, mas usar ele com as pessoas que nos rodeiam, usar ele nas nossas rotinas, com as pessoas da nossa casa, com as pessoas do nosso trabalho, com as pessoas da rua, porque muitas vezes Deus nos manda falar com pessoas que nós não conhecemos, muitas vezes Deus coloca nas nossas vidas pessoas que nós não conhecemos, que não entendemos porquê, e de repente a gente começa a se aproximar dessas pessoas, e em algum momento a gente começa a entender, mas quantas dessas vidas podem ser alcançadas e podem ser salvas, assim como José, através do dom dele, salvou vidas da fome naquela época, nós trazendo para os nossos dias atuais, quantas vidas podem ser salvas através do uso do nosso dom, quantas vidas nós podemos alcançar, quantas pessoas estão com fome espiritual, fome e sede de alimento, da palavra, e que podem ser alcançadas através das nossas próprias vidas, através do nosso respirar, através do nosso falar, através da nossa força, que é pouca, mas que se nós nos colocarmos e nos posicionarmos dizendo: papai, eis-me aqui, papai, usa-me, Deus, quantas pessoas podem ser alcançadas e terem a vida transformadas não por nós, mas pelo dom, que no final de tudo só tem apenas um objetivo: levar a mensagem de fé, de esperança, de salvação, para que essas pessoas recebam Jesus na vida delas e que tudo seja transformado, tudo passe a ser diferente, tudo aquilo que não tinha mais valor passe a ter, tudo aquilo que estava morto ressuscite, que os ossos secos voltem a ter vida, tudo isso através das nossas vidas, dos dons que Deus nos deu e de nós exercermos esse dom e colocarmos ele em prática. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu deixo para vocês nesse culto de hoje, de quinta-feira. Eu falei bastante, foi uma mensagem um pouquinho longa, mas é isso que nós precisamos pedir, e eu oro a Deus para que todas as pessoas que estão assistindo nesse momento sejam alcançadas por esse anseio, para que nós tenhamos ânimo e desejo de usar os dons que Deus nos deu, onde quer que nós estejamos, e não só nos momentos fáceis, mas também em momentos difíceis, em momentos de pandemia, em momentos de preocupação, porque Deus, a obra não para, a obra continua, mesmo em momentos difíceis, em momentos que nós estamos preocupados com as nossas próprias questões, com as nossas próprias vidas, com os nossos próprios medos, anseios, preocupado com as nossas próprias frustrações. Mesmo assim, a obra continua, meus amados, e nós precisamos continuar exercendo esses dons que Deus nos deu, porque nós estamos nos últimos dias, meus irmãos, e existem muitas pessoas que estão com fome e sede, e através das nossas vidas nós podemos levar esperança, alimento e água viva, aquela água que a palavra de Deus diz, que o próprio Jesus diz que quem bebe jamais voltará a ter sede, e essas pessoas elas podem ter acesso a essa água através das nossas vidas e dos nossos dons. Então que nós jamais esqueçamos disso e que nós recebamos do Pai essa noite, em nome de Jesus, todos que estão assistindo este culto e que ainda vão assistir, que todos nós sejamos alcançados pelo santo e poder do Espírito Santo de Deus e pelo nome de Jesus, e que nós sejamos renovados e que venha sobre nós uma unção especial e diferente de ânimo, uma unção diferente de impulso de fazer a vontade e usar os nossos dons, de fazer a obra todos os dias com alegria, mesmo no cansaço, que as nossas forças sejam renovadas. E essa é a minha oração para todos nós, meus irmãos, para que nós tenhamos dentro de nós uma chama que se estiver se apagando, volte a ter força, que se já se apagou, que se reacenda, para que nós possamos ir em busca de exercer aquilo que Deus nos deu para exercer e para executar o dom que Deus nos deu para executar, porque quantas vidas, quantas milhares de vidas, todos nós que estamos aqui hoje, nessa noite, ouvindo essa palavra, se exercermos os nossos dons, porque Deus deu para todos nós temos dons. Você que tem aí me assistindo tem o seu dom, sim. E se você acha que você não tem, peça para que Deus revele a você qual é, porque você tem. Você pode não saber qual é, mas você tem. Então, que nós todos possamos usar esse dom para que vidas sejam salvas, sejam alcançadas, para que haja alimento em tempos de seca. E nós estamos vivendo esse tempo.
Então essa é a minha oração, esse é o meu desejo para todos nós aqui, em nome de Jesus, que você seja tocado por essa palavra de hoje, seja alcançado por esse anseio, por esse ímpeto, essa vontade de voltar a exercer o seu dom. E se você está exercendo, que você tenha uma vontade ainda mais redobrada, dupla dose de energia para continuar sendo usado, porque enquanto houver pessoas aí com fome e sede, ainda assim Deus continuará nos usando. Enquanto houver pessoas lá precisando, Deus sempre vai querer nos usar cada vez mais. Então eu deixo essa mensagem com vocês essa noite. Eu peço que vocês guardem ela no coração, que o Espírito Santo trabalhe ela no coração de vocês e ainda vou ser ousado para dizer que o Espírito incomode vocês sobre essa palavra de uma maneira boa e que ele também incomode e acomode essa palavra no coração de vocês para que ela jamais saia, para que vocês e eu também, para que nós jamais esqueçamos desse chamado que Deus nos deu e do poder e do tamanho das obras que homens e mulheres pequenos como nós podemos participar, caso nós desejemos executar aqueles dons que Deus nos dá. Amém? Então lembre-se disso. Às vezes você se acha uma mulher pequena, um homem pequeno, você acha que o seu dom é algo pequeno, mas aquilo que o Senhor quer fazer com aquilo que Ele colocou na sua vida pode ser grandioso e pode levar alimento para inúmeras pessoas e salvar milhares e até milhões de pessoas. Então é isso que eu queria deixar com vocês essa noite, que o Senhor abençoe muito a vida de vocês, honre a vida de cada um e que o Senhor ele continue falando através dessa mensagem na vida de vocês, no coração de vocês todos os dias. Meus irmãos, o Espírito, ele é falante, ele gosta de falar. Estejam sensíveis porque ele vai continuar falando mais e mais e mais e revelando mais e mais e mais do oculto na vida de vocês. Recebam isso em nome de Jesus, eu recebo aqui também e que Deus abençoe muito a vida de vocês, que Deus fortaleça quem está enfraquecido, que Deus dê ânimo para aquele que estão desacreditados e que nós possamos lembrar sempre que juntos, como família, um orando pelo outro, nós podemos chegar mais longe. Então é isso, que Deus abençoe a vida de vocês, encha vocês de riso e de alegria e que retire de vocês tudo aquilo que hoje tem desanimado, tirado o foco, que é basicamente Cristo, que é basicamente a gente exercer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Lembrem-se, todos nós temos um propósito e um motivo de estarmos aqui, que nós possamos lembrar de se exercer e alcançar vidas. Que Deus abençoe muito cada um, que Deus honre vocês, que Deus levante vocês, que Deus cuide de vocês em todos os seus passos. Quem está precisando sair para ir trabalhar, que Deus abençoe vocês e proteja vocês contra toda mal, contra toda peste, contra todo vírus. Quem está em casa, que Deus continue te dando força e te cuidando da sua saúde emocional, da sua saúde mental, do seu coração. Que todos vocês não se esqueçam do poder desse Deus e que se lembrem mais uma vez aquilo que eu nunca me canso de repetir. Ele ainda está no controle e ele tem o poder de interferir na história a hora que ele quiser. Então é isso, Deus abençoe, um beijo grande no coração de vocês e um abraço à distância virtual, tá bom? De novo, quem puder, fique em casa e que a bênção do Senhor ela seja sobre a vida de vocês, sobre os, como diz aquele louvor que é lindo, que a bênção seja sobre vocês, sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações. Então você que está aí assistindo, ouvindo, receba isso no seu coração, porque está disponível, é só a gente receber. Amém? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. E em breve nós vamos voltar a nos ver presencialmente. Amo vocês e até breve. Deus abençoe. E que o Senhor cuide de vocês. Até mais.